Você já pensou em como o jejum espiritual pode impactar profundamente a sua vida e a sua caminhada com Deus? No vídeo de hoje, vamos explorar essa prática tão poderosa e como você pode se preparar física e mentalmente para ela. Vamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre os benefícios do jejum, os erros que muitos cometem e como a oração fortalece ainda mais o poder do jejum. Fique até o final e descubra como você pode experimentar uma transformação espiritual através do jejum. Como preparar seu corpo e mente para o jejum espiritual? Antes de iniciar um jejum espiritual, é essencial entender que ele é uma prática de entrega e disciplina, e por isso exige preparação. Muitas pessoas iniciam o jejum sem estarem preparadas e acabam enfrentando dificuldades que poderiam ser evitadas. Então, para começar essa jornada, você deve preparar tanto o corpo quanto a mente. Preparação física. Comece ajustando sua dieta alguns dias antes de iniciar o jejum. Evite alimentos processados, açúcar e cafeína, pois são substâncias que o corpo processa com dificuldade. Gradualmente, vá introduzindo alimentos leves, como frutas, legumes e alimentos ricos em fibras, pois eles ajudam a limpar o organismo e a prepará-lo para a ausência de comida. Esse preparo físico permite que o corpo se adapte melhor ao jejum e evita choques que possam causar desconfortos. Hidratação. A água é essencial durante todo o processo de preparação. Ao se manter hidratado, você assegura que seu corpo estará em melhores condições para lidar com a ausência de alimentos. Beba água ao longo do dia e evite substituir líquidos por bebidas açucaradas ou que contenham cafeína. A hidratação também ajuda a reduzir a sensação de fome e mantém o corpo em equilíbrio. Preparação mental. O jejum exige foco e determinação. A preparação mental é tão importante quanto a física, pois ela ajuda a fortalecer o seu propósito. Antes de iniciar, dedique-se a orações de preparação, pedindo a Deus que o ajude a se manter firme durante o período de jejum. Essa conexão inicial com Deus reforça a intenção do jejum e prepara seu espírito para a jornada que está por vir. Evite distrações. Durante o período de jejum, é comum que surjam tentações e distrações que possam enfraquecer seu propósito. Por isso, organize o ambiente ao seu redor. Evite estar em locais onde há comida ou onde você sabe que terá dificuldade de manter o foco. Além disso, busque atividades que ajudem a desviar a mente da fome, como ler a Bíblia ou orar, mantendo o foco espiritual. Defina um propósito claro. Antes de jejuar, é importante definir um motivo específico para essa prática. Pode ser um pedido, uma intercessão ou um momento de busca por mais proximidade com Deus. Ter um propósito em mente ajuda a dar sentido ao jejum e faz com que ele se torne uma experiência mais profunda e significativa. Com isso, você terá uma razão forte para perseverar, mesmo quando a fome ou o cansaço tentarem desanimá-lo. E se você me acompanha aqui, você sabe que o objetivo do nosso canal é compartilhar as coisas que eu aprendi de uma forma muito simples e que qualquer pessoa possa entender. Agora que você chegou, que tal deixar o seu like? E se você for novo, lembre-se de se inscrever. O que a Bíblia diz sobre os benefícios do jejum? A Bíblia nos ensina que o jejum é uma prática de grande valor espiritual. Ele nos ajuda a nos aproximar de Deus, a fortalecer a fé e a buscar respostas em momentos de dificuldade. Vamos explorar alguns trechos bíblicos que falam sobre o jejum e os benefícios que ele pode trazer. Mateus 6, 16 a 18. Jesus nos instrui a jejuar em segredo, para que o nosso jejum seja uma prática íntima com Deus, e não para impressionar as pessoas ao nosso redor. Ao jejuar dessa maneira, com humildade e sinceridade, Deus vê a nossa dedicação e nos recompensa.
Esse versículo nos lembra que o jejum é um ato entre você e Deus, um momento de entrega completa. Daniel 9:3. Daniel é um exemplo claro de alguém que recorreu ao jejum para buscar uma resposta de Deus. Ele se dedicou ao jejum e à oração, e sua busca foi ouvida por Deus. Daniel mostra que o jejum não apenas fortalece nossa conexão com Deus, mas também nos prepara para receber sua orientação e revelação. Esse exemplo nos inspira a utilizar o jejum para buscar clareza e respostas em nossas vidas. Moisés, no Monte Sinai. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites enquanto recebia os 10 mandamentos. Esse jejum foi um período de purificação e consagração que permitiu a Moisés estar em comunhão com Deus e receber suas instruções. A prática de Moisés nos ensina que o jejum pode ser um caminho para nos prepararmos para ouvir a voz de Deus e entender sua vontade. Elias e o Monte Horebe. Depois de jejuar, Elias percorreu 40 dias até o Monte Horebe, onde teve um encontro especial com Deus. Essa história nos mostra que o jejum pode ser um meio de obter forças físicas e espirituais para enfrentar os desafios. O jejum nos aproxima de Deus, nos dá resistência e nos prepara para o que está por vir. A jornada espiritual. Esses exemplos bíblicos ilustram o poder do jejum como uma ferramenta de transformação. Ao jejuar, somos purificados, fortalecidos e direcionados por Deus. Isso nos lembra que, ao jejuar com fé e propósito, podemos experimentar uma profunda mudança em nossa vida espiritual e em nossa relação com Deus. 5 erros comuns no jejum e como evitá-los. O jejum pode ser uma prática desafiadora, e muitos cometem erros que comprometem seus resultados. Vamos falar sobre 5 erros comuns e como você pode evitá-los para ter uma experiência de jejum mais significativa. Jejuar sem propósito. Claro, um dos erros mais comuns é iniciar o jejum sem saber exatamente o que se quer alcançar. Quando jejuamos sem um propósito, a prática perde seu valor espiritual. Sempre defina um propósito específico, seja para buscar orientação de Deus, interceder por alguém ou fortalecer sua fé. Negligenciar a oração. O jejum sem oração é apenas uma privação física. A oração é o que conecta o jejum à dimensão espiritual. Estabeleça momentos de oração ao longo do dia para reforçar seu compromisso com Deus e pedir forças. A oração transforma o jejum em um momento de comunhão e entrega total a Deus. Não se preparar adequadamente. Iniciar um jejum sem preparo físico e mental pode torná-lo mais difícil e até prejudicial. Prepare-se com antecedência, ajustando sua alimentação e fortalecendo sua mente. Essa preparação ajuda a tornar o jejum uma experiência mais leve e espiritual. Procurar reconhecimento. Em Mateus 6,18, Jesus nos ensina a jejuar em segredo, sem buscar a aprovação ou o reconhecimento dos outros. Quando buscamos reconhecimento, o jejum perde seu significado espiritual. Mantenha essa prática entre você e Deus e permita que Ele veja sua entrega sincera. Falta de disciplina. O jejum exige disciplina e comprometimento. Muitas vezes, as tentações são fortes e podem levar ao abandono do jejum. Mas lembre-se de que a disciplina é uma parte fundamental da prática e que, ao perseverar, você colherá os frutos espirituais que o jejum tem a oferecer. A relação entre oração e jejum na Bíblia. O jejum e a oração são práticas interligadas e se complementam de maneira profunda. A Bíblia nos mostra como ambos formam uma combinação poderosa para a vida espiritual. Esdras 8:23. Esdras convocou o povo a jejuar e orar antes de iniciar uma jornada perigosa, pedindo a proteção de Deus. Isso nos mostra que o jejum intensifica a oração e nos aproxima de Deus, ajudando-nos a superar os desafios.
O jejum de Jesus no deserto. Jesus jejuou por 40 dias e orou intensamente, preparando-se para as tentações que enfrentaria. Esse período foi essencial para sua missão. O jejum e a oração lhe deram forças para resistir às tentações e continuar sua jornada com Deus. Esther e o jejum do povo judeu. Quando Esther soube da ameaça contra o povo judeu, pediu que todos jejuassem e orassem. Esse jejum foi uma preparação espiritual para a intervenção divina, e Deus os ouviu, trazendo livramento. Isso reforça como a união entre jejum e oração pode mover o sobrenatural. Neemias e a reconstrução de Jerusalém. Neemias jejuou e orou, buscando a direção de Deus para a reconstrução de Jerusalém. Deus o capacitou e o ajudou a realizar essa tarefa. A prática de Neemias nos ensina a buscar orientação divina em momentos de incerteza. Jejum e oração. Em Mateus 17, 21. Jesus ensina que algumas situações só são resolvidas com jejum e oração, destacando o poder especial dessa combinação. Ao jejuar e orar, nossa fé é fortalecida e somos capacitados a vencer os desafios. Dicas práticas para o período de jejum. Escolha um horário e ambiente para a oração. Reserve um tempo específico para dedicar-se à oração, longe de distrações e onde você possa realmente concentrar-se. Se possível, escolha um lugar onde você se sinta em paz, como um quarto tranquilo, para que essa seja uma experiência entre você e Deus. Escreva o seu propósito. Durante o período de jejum, pode ser muito útil anotar o motivo pelo qual está jejuando. Escrever o seu propósito pode reforçar sua determinação e lembrá-lo da importância da sua decisão, especialmente nos momentos em que sentir fome ou desânimo. Medite em versículos bíblicos. Durante o jejum, escolha versículos que falem sobre força, fé e perseverança. Deixe que essas palavras da Bíblia lhe deem força e o motivem a continuar firme. Alguns versículos sugeridos são Isaías 40 e 31, Salmos 46 e 10 e Filipenses 4 e 13. Tenha um diário espiritual. Anote suas experiências durante o jejum, o que Deus tem falado ao seu coração e como você está se sentindo. Ao final do período, você terá um registro espiritual que pode servir como testemunho e inspiração para os próximos jejuns que você fizer. Considere o tempo de terminar o jejum. Ao encerrar o jejum, faça isso de forma gradual. Agradeça a Deus pela experiência e permita-se retornar à alimentação aos poucos, lembrando-se de continuar em espírito de oração e gratidão. Hoje, mais do que nunca, vivemos em um mundo cheio de distrações, preocupações e constantes buscas por realizações. O jejum nos dá a oportunidade de pausar tudo isso e focar no que é eterno, o que realmente transforma nossa vida. Quando você decide jejuar, está declarando que busca mais a Deus do que as coisas materiais, que o seu espírito é mais importante do que as suas necessidades físicas. Essa declaração de fé não passa despercebida aos olhos de Deus. Quando dedicamos tempo para jejuar e orar, mostramos a Deus que Ele é a nossa prioridade. O jejum é uma entrega. É uma forma de dizer que estamos dispostos a abrir mão do que nos alimenta fisicamente para buscar aquilo que nos alimenta espiritualmente. Deus honra essa entrega. E ao final do jejum, é possível que você veja mudanças. Talvez nas suas circunstâncias, mas com certeza no seu interior. Você será fortalecido, renovado e mais próximo de Deus. Lembre-se, o jejum não precisa ser perfeito, mas deve ser sincero. Se você ainda não jejuou ou está começando agora, peça a Deus que guie seus passos, que Ele lhe dê força, fé e clareza para entender a profundidade dessa prática. E sempre que sentir fraqueza, lembre-se de que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa
em nossas fraquezas. Que este vídeo o tenha dado coragem e inspiração para começar ou fortalecer sua jornada de jejum e oração. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas, experiências ou até mesmo seu testemunho, pois juntos podemos aprender e crescer na fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.